Uma boa tarde a todos, aqui é o Yukias do canal Yukias Magal para mais um vídeo importante aí para vocês, né? Tô gravando esse vídeo aí no finalzinho do sábado, já entrando à noite, e a gente tem que falar um pouquinho mais sobre esse ataque, né? E a contundência que foi, né? Qual o nível, né, do ataque dos Estados Unidos contra as milícias rebeldes apoiadas, financiadas pelo Irã, ali na região da Síria e do Iraque, nesses dois países. A BBC trouxe essa matéria, né? Porque os Estados Unidos esperaram dias até retalhar ataques de drones às suas tropas no Oriente Médio. Foi aquilo que eu falei no vídeo mais cedo, né? Porque tanto tempo? Deu tempo do Irã tirar suas tropas dali, para que nenhum soldado fosse atingido, e meio que o que os Estados Unidos fez foi atacar todas as regiões e locais usados pelas milícias. A ideia é incapacitar as milícias de atacar de novo, é enfraquecer as milícias que o Irã usa para atacar bases americanas e israelenses. E aí, com isso, enfraquecer os braços, os tentáculos do Irã na região. Vamos lá, quase uma semana após um ataque de drone na Jordânia ter matado 3 soldados americanos, Washington lançou na sexta, ontem, né, dia 2, os primeiros ataques de retaliação. Os Estados Unidos atacaram forças Quds do corpo da Guarda Revolucionária Iraniana e milícias afiliadas no Iraque e na Síria em 7 locais no total. Os bombardeios atingiram 85 alvos individuais. Todos são 7 locais que foram atingidos e 85 alvos dentro desses 7 locais. Ataques eram esperados há vários dias e o governo do presidente americano Joe Biden começou a enfrentar questionamentos e críticas dos adversários do Partido Republicano sobre o momento e a contundência da resposta do país. Especialistas em política externa, no entanto, apontam que a abordagem permitiu ao Irã retirar pessoal, evitando potencialmente um conflito mais amplo entre Estados Unidos e Irã na região. Olha só, isso permitiria degradar a capacidade dessas milícias apoiadas pelo Irã para atacar as forças americanas, mas sem escalar. Por quê? O Biden ele não quer iniciar uma guerra contra o Irã diretamente. Isso atrapalharia muito ele, é ano de eleição, mas não só isso. Você imagina o inferno que iria ser os Estados Unidos enfrentar diretamente o Irã. O Irã não está sozinho, e o Irã não é um país fraco como era o Iraque há um tempo atrás. Então, o que os Estados Unidos está evitando é um conflito, e a vontade do Biden hoje seria mesmo era enfraquecer o governo israelense para eles aceitarem um acordo de paz e um Estado palestino. Seria tudo muito mais fácil. Então, para esse governo democrata, é mais fácil eu pressionar os meus aliados a aceitar o que eu quero para fazer paz com os inimigos, do que eu ser duro e firme com os inimigos e enfrentá-los para guardar e proteger os meus amigos. É assim que os democratas trabalham na região, coisa que o republicano não pensa dessa forma, né? Olha só, o benefício final, disse ele, seria evitar uma guerra direta entre Estados Unidos e Irã. E aqui a matéria continua com mais do mesmo, né? Embora a Casa Branca e o Pentágono também tenham afirmado repetidamente que evitam telegrafar operações nos dias que antecederam os ataques, os especialistas acreditam que eles fizeram exatamente isso, com a intenção final de evitar uma guerra, ou seja, eles praticamente deixaram o Irã se preparar. Avisaram, deram tempo para o Irã, e foi uma coisa assim, parece que os Estados Unidos não querem uma guerra, parece que os Estados Unidos é que está com medo da guerra, tem mais medo do que o Irã. Quem é a nação mais poderosa do mundo? Entende? Para nós é ótimo, eu confesso, é perfeito, que essa guerra demore muito para acontecer. O ideal é que nunca acontecesse, mas a gente sabe muito bem o que está profetizado. Hussein Ibish, do Instituto do Estado do Golfo Árabe de Washington, disse que o atraso precisa ser a sinalização dos Estados Unidos de que eles não vão fazer, que é atacar dentro do Irã. Mulroy disse à BBC que é possível que os Estados Unidos tenham permitido que o pessoal da Guarda Revolucionária Iraniana deixasse as instalações que serão atacadas, é óbvio. Telegrafar os ataques poderia permitir aos Estados Unidos adotar uma calibragem na operação, aplicando uma estratégia que não é muito dura nem muito suave, disse o Bradley Bauman, diretor sênior do Centro de Poder Militar e Político da Fundação para a Defesa das Democracias, baseada em Washington, D.C. Essa abordagem, abre aspas, infligiria dor aos nossos adversários para que parassem de atacar as nossas forças, mas não tanto que sentissem necessidade de uma escalada massiva
evitando assim uma guerra regional, fecha aspas. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse nesta sexta que Washington não telegrafará operações futuras, mas confirmou que haverá ações de resposta adicionais, ou seja, vão continuar atacando. Então isso aqui foi só o começo. A crítica dos republicanos, parlamentares republicanos, no entanto, foram rápidos em condenar a abordagem de Biden, considerando-a muito branda com o Irã. O presidente da Câmara, Mike Johnson, o republicano mais poderoso do Congresso, disse após os ataques que a preocupação pública e a sinalização excessiva prejudicam a nossa capacidade de pôr fim decisivo à enxurrada de ataques sofridos nos últimos meses. Em uma postagem no X, o senador Tom Cotton, do Arkansas, chamou a resposta de Biden de anêmica e afirmou que isso apenas encorajou ainda mais os ayatolás. Somente novos ataques mais devastadores contra as forças iranianas assustarão os ayatolás, escreveu ele. O senador Mark Wayne Mullin citou ações mais agressivas dos ex-presidentes republicanos como Ronald Reagan e Donald Trump como um contraste ao plano do ataque de Biden. A dissuasão não consiste em meias medidas atrasadas, escreveu ele no X. A dissuasão é atirar na cabeça da cobra, né? Como? A cabeça da cobra na verdade, seria atacar diretamente o Irã. O problema de você atacar um inimigo é o que vai vir depois. E toda análise militar vem assim: eu vou atacar meu inimigo, mas o que vem depois? Eu vou conseguir fazer um ataque tão devastador que ele não terá poder de reagir, e se não for bem sucedido, ele vai poder reagir. E quais serão os efeitos da reação dele? E quais serão os meus próximos passos para contra-atacar, para a réplica, a tréplica, que eu vou ter que dar um ataque ainda mais devastador para ele entender que nós estamos dando um basta. E é um inimigo forte, apoiado por Rússia e China. E esse conflito iria interromper o fluxo comercial não só em Bab el-Mandeb, mas em Hormuz, iria interromper o fluxo de petróleo do Oriente Médio para o mundo inteiro, e isso iria quebrar os mercados, as economias. Então é claro que no momento de eleição é ruim para o Biden, mas é claro que para os republicanos seria excelente para mostrar que o que falavam do Trump, que ele era um homem perigoso, que ia pôr o mundo na Terceira Guerra Mundial, e nós estamos vendo que não foi assim, né? O Biden é realmente um presidente contestável. Se atacassem o Irã, os porta-estandardes republicanos como Trump denunciariam Biden por ser um fomentador de guerra, disse ele. É uma armadilha política, todo mundo entende isso, então não vão cair nessa armadilha, claro. Você tem que olhar também desse lado. O Biden ele não quer escalonar a guerra. Tá? Além disso, você tem que entender uma outra coisa. Estados, por exemplo, como Michigan, que tem a maior população islâmica do país, você tem nos Estados Unidos aí em torno de... Já passou da casa de 2 milhões de muçulmanos morando lá dentro. Tá? Só o estado do Michigan, você tem ali em torno de mais de 200 mil muçulmanos, e mais de 80% da população dos muçulmanos de Michigan votam no presidente democrata, no Biden. Porém, existe um movimento dentro dos Estados Unidos chamado Abandonem o Biden, que é não vamos votar. Nós não vamos votar do outro lado, mas também nós nem vamos comparecer na eleição. Então a ideia é tirar votos dos democratas e eles vão perder as eleições de lavada, sendo que até os seus próprios apoiadores os estão abandonando, entende? Vai ficar mais difícil você enganar os eleitores para eles ganharem as eleições, vamos dizer assim. Vamos lá, o que sabe sobre os ataques dos Estados Unidos? E qual é a reação de Iraque e Síria? De acordo com o comunicado do Comando Central Americano, as forças americanas utilizaram várias aeronaves, incluindo bombardeiros de longo alcance, o B-1, atingindo um total de 85 alvos em 7 locais, 4 da Síria e 3 no Iraque, ao longo de 30 minutos. Mais de 125 munições de precisão foram utilizadas, conforme a nota. O general americano Douglas Sims afirmou que os bombardeiros B-1 realizaram uma única rota direta dos Estados Unidos e conseguiram reabastecer enquanto estavam no ar. Então, vai mostrar como é que foi feito os ataques aí, e eu queria que vocês ficassem atentos a isso, né? Qual que vai ser o nível disso aí, o que vai vir depois? No meu entender, vai parar por aqui, tá? Vai parar por aqui, pelo menos por enquanto. Depois a gente vai ver quais serão os próximos passos. Se os inimigos dos Estados Unidos não derem um basta, né? Se não vier um acordo de paz, e parece que houve um encontro entre cúpula israelense,
árabes e os Estados Unidos em Paris, na França. E foi mediado um acordo de 2 meses de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, para parar o conflito por 2 meses, e também isso envolveria a libertação dos reféns que estão lá na faixa de Gaza. Após isso, vamos ver como é que vai continuar. Isso seria um momento de paz, assim, relativo por um pouco de tempo, e os Estados Unidos querem isso. E seria, claro, uma vantagem, seria um ponto para o governo Biden na geopolítica internacional, se ele conseguir isso. A gente vai esperar. Então a ideia aqui é dar uma resposta, enfraquecer só as milícias, né? A gente não sabe o número de pessoas que perderam a vida, não sabemos os danos, o estrago mesmo, a profundidade, as consequências disso. Só que a gente tem que entender um outro fator. A OTAN está montando, e a partir desse mês a OTAN vai enviar também uma frota de navios e soldados para o Mar Vermelho, para defender o comércio europeu na região, contra os ataques Houthis que estão no Iêmen. Olha só como as coisas estão se intensificando. Um outro problema, os Estados Unidos vão instalar armas nucleares táticas dentro do Reino Unido. A Rússia já respondeu dizendo que isso é um absurdo. Aqui eu faço uma crítica à Rússia, tá bom? Se o Reino Unido quiser que um país instale armas nucleares lá dentro, é um problema dele, o país é dele, a terra é dele, ele faz o que ele quiser. O que a Rússia não pode dizer que um país soberano como o Reino Unido, né, como a Inglaterra, não pode fazer. Pode sim. A ideia é que a Rússia ela quer sim ameaçar e quer apenas motivo para fazer o mesmo. Pegar um aliado e instalar armas nucleares apontadas para a Europa também, ou aliados aqui próximos aos Estados Unidos. Então tudo isso a gente está vendo que na verdade vai escalar. O que os Estados Unidos fez hoje foi só não escalar muito para ir para uma guerra total. Não acredito que isso vá para uma guerra mundial, mas regional é possível. Então os Estados Unidos fez um ataque para deixar claro, olha, não continuem, porque vocês ultrapassaram a linha vermelha. Tirar a vida de um soldado nosso é o limite, nunca façam isso. Parece que o outro lado entendeu, mas também ninguém quer avançar muito. Para mim, quando o Trump voltar, pode ser, se ele voltar, se deixarem de voltar, pode ser sim que ele escale contra o Irã. Para ele, o maior inimigo dos republicanos hoje é o Irã. Tomar os recursos do Irã, destruir o Irã, enfraquecer o Irã poderosamente, seria um prêmio para eles, não é? E claro, o conflito vai se voltar direto contra a China, um conflito pelo menos comercial. E a Rússia, o Putin, não é tanto um problema para o Trump, assim como o Kim Jong-un da Coreia do Norte também não é. Mas eu acredito que as coisas hoje estão tão escalonadas, estão tão quentes, eu quero ver como é que ele vai lidar nessa negociação, nessa diplomática, como que vai ser a diplomacia dele, né? E eu acho que é bom a gente atentar para isso. A gente está vendo as coisas ocorrerem, parece que eles vão tentar agora uma paz, pelo menos momentânea, só que a gente entra naquele outro texto, né, que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,3, né, quando disserem paz e segurança, então virá repentina destruição. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir.